Acharam aí? Diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Até aqui. Feche teus olhos, vamos orar um pouco mais. Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos levar o nosso pensamento agora cativo ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, sonda o nosso coração, Pai. Se por acaso, Senhor, há algum espinho, Deus, em nossa mente, que venha sufocar a palavra que nós iremos receber nessa noite, Espírito Santo, sonda o mais íntimo da nossa mente agora, do nosso coração. Tira esses espinhos, Senhor. Nós sujeitamos a nossa mente, Senhor, a Ti agora, Pai. Diante de Ti nós dizemos a nossa alma: aquieta-te, minha alma. Tu precisas ouvir a voz do Senhor, a minha alma. Senhor, em nome de Jesus, ministra, Pai, o nosso entendimento, Senhor. Nós queremos não só ouvir, Pai, mas nós queremos entender a Tua palavra, porque se nós sairmos aqui nessa noite entendendo a Tua palavra, nós vamos poder praticar ela, Senhor, e ela vai gerar frutos em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Quando o Leandro falou sobre o tema dessa noite, que era militando com Cristo, aí eu confesso para vocês que eu voltei lá em 1982. Eu tinha 4 anos. Mas eu me lembro muito bem de ver o meu pai, um militante político, se esforçando, se esmerando por uma ideologia. O meu pai muitas vezes saía de casa cedinho, às vezes saía de casa umas 5 horas da manhã, para estar na frente de uma fábrica fazendo greve. Quantas vezes o meu pai saía de casa cedo, de a pé, não tinha Uber naquela época. Ônibus nesse horário, só o Centralão. Mas se ele fosse andar de a pé até a parada onde passava o tal do Centralão, andava mais 1 quilômetro e chegava no lugar onde ele teria que chegar. Mas ele ia a pé, porque ele acreditava em algo. Ele acreditava que aquilo era certo. Ele estava descontente com a situação que o povo vivia. E ele decidiu fazer alguma coisa. Tomou a decisão errada? Tomou a decisão errada. Mas ele se esforçou. Ele acreditava. E militar é isso. O militante, eu anotei aqui, eu fui pesquisar, né? Exatamente o que significa militante. Porque eu conhecia um pouco da militância política. O militante significa que ou que milita. Que ou quem luta, que combate. Que ou quem defende algo de forma ativa e convicta. E nós somos militantes de Cristo. Então nós sabemos que o militante, ele é esse cara. É o cara que luta, que combate, é o cara que defende algo, e ele é ativo. Ou seja, ele não fica parado, eu acredito, mas fica em casa e não demonstra para ninguém. E não leva mais ninguém com ele.
Esse não é o militante convicto. Porque o militante convicto é aquele que ele se move. E nós somos militantes de Cristo. E muito legal que ali na frente nós podemos responder quem é Cristo, quem é Jesus para nós. E eu botei, para mim, Jesus, ele é o Cristo. Jesus era o nome dele. Cristo era a sua missão. Qual missão? De nos salvar. E eu anotei aqui, o significado de Cristo. Quem salva, quem redime, quem resgata ou liberta. No latim, ele é ungido, qualificado, investido de poder. E no Brasil tem um significado para o Cristo, você sabia disso? Eu olhei no dicionário. E no Brasil significa indivíduo que é vítima de enganos ou ardis ou injúrias. Cristo significa isso para o brasileiro. E foi isso que ele sofreu na cruz, não foi? Ele foi injuriado, foi caluniado. E o militante de Cristo é aquele que combate, defende de forma ativa, convicta, da mesma forma que Jesus combatia e acreditava. Jesus era convicto de quem ele era. E se nós somos militantes de Cristo, nós temos que ser convictos de quem somos nós. Você sabe quem você é? Você de fato e verdade sabe quem você é? Ah, eu sei, pastor, eu sou filho de Deus. Mas muitas vezes nós nos comportamos como escravo, não como filho. O filho vai para a mesa com o pai. O filho não tem medo do pai. O filho abraça o pai. E o pai não olha para o filho. Não. William, tu primeiro vai tomar teu banho. Depois tu vem me abraçar. Tu tá suado. Tu tá fedendo. Que pai que fala isso? Pastor Jorge, quando o seu filho vem suado do basquete, o senhor manda ele tomar banho primeiro, o senhor dá um abraço e beijo mesmo, ele mesmo suado. Mesmo suado, é teu filho. Né? É o nosso filho. Meu filho está ali, brincando ali, depois ele vai vir me beijar e me abraçar e está tudo certo. Ele é meu filho. Ele é o meu filho. Mas parece que a igreja tem esquecido disso. E aí eu comecei a entrar, não em luta assim, mas pensar assim, militante ou filho? Militante ou filho? E aí o Senhor me disse, as duas coisas. Porque os filhos do rei também iam para a guerra. Os filhos do rei também acreditavam que eles precisavam defender o Deus que o pai deles servia. Eles eram um povo de Deus. Jonatas ia para a guerra com Davi. E era filho de Saul. Mas parece que isso tem sido cada vez mais esquecido. E eu perguntei para o Senhor, por que a igreja? Porque a igreja hoje é uma igreja que não milita mais, não luta mais tanto. É uma igreja fraca, sabe por quê? Porque a igreja tem deixado os seus filhos de lado. Não tem preparado os filhos para a guerra. Não tem preparado os filhos para a luta. A igreja tem os homens, ou as mães, os pais, têm chorado diante de Deus. Mas poucos são aqueles que levam os filhos também a chorar diante de Deus.
Poucos são os pais que levam os filhos junto para a oração, falam de oração. São poucos. Não se engane, são poucos, gente. O resultado está aí. Porque se todos os pais dessa congregação levassem seus filhos para a presença de Deus pelo menos uma vez por semana, faltaria lugares aqui. Sabe por quê? Hoje é o encontrão das células. Teria que ser um culto festivo, Leandro. Um culto onde nós iríamos contar testemunho do que Deus está fazendo nas células. Mas o que Deus tem feito nas células? Que milagre tem acontecido nas casas de oração? É resultado, queridos, de uma família onde os pais estão lutando sozinhos. Dói falar isso porque eu sou pai. Mas é uma realidade. Quando a gente vem na igreja, a gente vem para ouvir a palavra, não é verdade? Sim ou não? Amém, né? É por isso que eu estou falando. Está cortando aí, mas aqui também. Antes de cortar aí, cortou aqui. A semana inteira. Não tive sossego. Eu dirigindo. E ouvindo essa palavra. E ouvindo o Senhor falando comigo. Vamos lá. Os militantes de Cristo não lutam contra os seres humanos, como dizem em Efésios 6:12. As nossas armas de luta ou de milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Quais são essas armas da nossa luta ou milícia? Quais são? Eu vou te dizer quais são. Abre comigo aí, já está aberto, né? Efésios 6. Vamos lá. Agora vai para o versículo 14. Uma coisa interessante. Parece, não sei se só em mim, mas de repente em vocês, parece que essa primeira arma não é uma arma. Mas olha o que diz. A primeira arma da nossa milícia é o quê? No versículo 14. Fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Cingindo. O que é cingir? É botar um cinto. O cinto é uma arma também. É ele que dá firmeza à armadura. Mas não é um cinto como a gente usa de couro e fivela. Cingivos de quem? Da verdade. Da verdade. Mesmo que ela doa. Mas não é a verdade. Tu sabia que hoje tu tá mais feio que ontem? Não é essa verdade que eu tenho que falar. Ele tá bonitinho, né? Tá bonito. Não é essa a verdade. Não é a verdade que eu vou falar para ele. É a verdade para mim. Porque o cinto ele firma a minha armadura. É a minha armadura que precisa estar firme. Então é a verdade que eu acredito. É isso que vai me firmar. Se eu não tiver essa armadura bem firme em mim, bem presa em mim, eu perco as outras todas. Vocês se lembram quando Saul quis botar a armadura dele em Davi? Serviu? Não, ficou floxo. Por quê? Porque Saul era grandão e Davi era pequenininho. Ficava tudo floxo, ele ia perder tudo. Nada servia em Davi. Portanto, que é para a gente fazer o quê? Tomar toda a armadura de quem?
De Deus. Sabe por que é de Deus? Porque Ele tem uma armadura certinho que serve em mim e em ti. O meu número certinho. Não tem uns que calçam, as mulheres, eu calço 35B. Não tem? Tem, né? Exportação. 35B. Ué, 35 é 36. Mas tem o trau dos 35, não era, pastor Jorge? Né, Rose? 35B. É porque se for o C já não serve, tem que ser o B. E não pode ser o A, tem que ser o B. Porque eu não sei, mas existe. A nossa... Oi? Então, aí, ó, a largura da forma. Para mim, então, tinha que ser um 38 menos A, então, porque dessa pequenininha parece um pezinho de rato. Mas Deus, Ele tem exatamente o que serve em nós, queridos. Não é o que nós gostaríamos de usar, mas o que serve para nós. Porque a armadura não é nossa, ela é de Deus. Não precisa me responder. Mas quantos se revestiram dessa armadura hoje? Quantos oraram, que nem o Leandro falou, hoje de manhã e se revestiram dessa armadura? Alguns de vocês até esqueceram. Nem lembraram que existia uma armadura. E sai ao relento. Só não volta morto para casa porque Deus tem misericórdia. Mas era o plano do gabiroto de tirar a tua vida hoje. E tu era presa fácil para ele. Porque tu não usou a armadura. Tu não tomou a armadura de Deus. Quantas coisas tentar te desanimar, desde de manhã até agora. Quem sabe tu pegou e abriu aquele aparelhinho que você quase não gosta. E viu a fulana lindona. E tu, se eu tivesse dinheiro, eu ia no salão e agora. E te desanimou. Quem sabe até ficou dizendo, ai Deus, né? Esqueceu de mim. Não tomamos a armadura de Deus todo dia. Essa é a verdade. Não adianta querer ficar bravo comigo, que essa é a verdade. Não tomamos a armadura todos os dias. Por isso que às vezes nós estamos, né, chegamos em casa que nem um Davizão, assim, grandão, assim, mais forte. E outras vezes chegamos em casa que nem um gatinho, surrado ainda, que nem o Romeu lá de casa. Ele às vezes aparece todo assim, parece que apanhou assim, todos os pelos, tudo arrepiado assim. Mas nós precisamos dessa armadura. Então nós precisamos do cinto da verdade. Primeira coisa, se há mentira em nossa vida. Lembra que eu orei, eu pedi para o Senhor tirar os espinhos? Esse é um espinho, a mentira, o engano. Esse precisa ser tirado. Você precisa confessar, dizer, Deus, é verdade. Não é, eu sou um mentiroso. Talvez tu não contou a mentira para ninguém. Mas talvez tu está balançando a cabeça, concordando comigo, é verdade. Mas tu não usou a armadura hoje. Vamos lá, adelante. Então, a primeira arma é cinto da verdade. Vestindo a couraça da justiça. Olha só que legal. A couraça da justiça. Eu não posso fazer esboço porque eu me perco nos meus esboços. Acredito nisso? A verdade é a palavra de Deus que nos dá firmeza. Está lá em João 17:17. Sabe o que está escrito lá? Jesus está dizendo assim, Pai, eu não peço para que o Senhor tire eles do mundo, mas santifica eles. Santifica eles.
na verdade. Então, se Jesus está pedindo para o Pai santificar os discípulos na verdade, é porque o pecado é mentira, é engano. O pecado é falsidade. O pecado não traz firmeza. O pecado bota tudo a perder. Efésios 6:14, vestir a couraça da justiça. Couraça protege o coração e o abdômen. O Senhor nos protege com o seu manto de justiça. Isaías 61:10. O Senhor nos reveste com o manto de justiça dele, não a nossa justiça. Couraça da justiça. Senhor, eu não quero exercer a minha justiça nessa noite. Eu não quero exercer a minha justiça nessa manhã. Eu não quero exercer a minha justiça nessa situação. Mas eu quero ser justo conforme o Senhor é. A tua justiça, Deus. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus é muito melhor que a nossa. A nossa justiça é muito egoísta. A nossa justiça é uma justiça mentirosa. Como assim, pastor? Quer ver? Eu sou muito ruim de guardar nome, mas teve aqui no Rio Grande do Sul duas mulheres que mataram um menino. Não teve? As duas mulheres que mataram o menino. Qual que foi o teu sentimento com as duas? De ódio, de raiva. Se tu pudesse, tu matava ela. Só que Jesus morreu por ela também, pelas duas. E elas são tão dignas de perdão quanto nós somos. Quantos Paulo matou? O apóstolo Paulo, quantas pessoas ele matou? E Jesus não teve um encontro com ele e não mudou a história dele? Mas se fosse um de nós, ia armar uma emboscada para ele, ia matar ele. Porque ele estava perseguindo os cristãos. Mas a nossa luta não é contra sangue nem carne. A nossa luta não pode ser contra sangue nem carne. Esse dia eu conversava com um irmão, eu disse, cara, a nossa luta, muitas vezes nós dizemos, a nossa luta não é contra sangue e carne, parece que é só contra o irmão. Mas esquece que dentro de nós corre sangue também, e nós somos feitos de carne e osso, então a luta contra a nossa carne, não é nós que temos que lutar, vocês sabiam disso? Ah, pastor, está falando uma heresia. Eu não estou falando. Lá em Gálatas diz assim, ó, que é uma guerra do espírito contra a carne, e os dois eles guerreiam entre si, só que o espírito contra a carne não é minúsculo, é maiúsculo, então é o Espírito Santo dentro de nós que vai guerrear contra a nossa carne, e é Ele quem vai vencer a nossa carne. Muitas vezes nós caímos, gente, porque queremos fazer tudo sozinho. Achamos que se nós jejuar, se nós orar, se nós fazer não sei o que, e nós vamos vencer a nossa carne, e nunca vencemos. Tu nunca vai vencer a tua carne, querido. Não tem como. A tua carne, ela é milenar. Tu é descendente de Adão e Eva. E ainda mais um aditivo chamado Satanás ainda está ali te incomodando 24 horas. Como é que tu vai vencer? Sabe como tu vence? Espírito Santo, hoje eu entendo. Eu estou entendendo que eu preciso entregar a minha vida por completo. Habita dentro de mim. Vocês já viram comunhão entre Deus e o diabo? Alguém já viu? Já viram? Já viram os dois ser amigos? Não tem como. Mas então, olha, presta atenção. Se o Espírito Santo... Olha o que diz a Bíblia, que nós somos quem? Templo do Espírito Santo. Morada do Espírito Santo. Se tu entrasse dentro da tua casa e tivesse um bandido, tu ia morar com o bandido? Claro que não, tu ia correr com ele. Porque tu acha que o Espírito Santo vai querer morar com o gabiroto dentro de ti? Por que tu acha que o Espírito Santo vai querer morar com o diabo dentro de ti?
Se ainda você não tem vencido em alguma área, é porque o Espírito Santo não tem morado dentro de ti. Eu acho que tem uma canção que diz: essa casa é sua, nós deixamos ela para ti. É muito lindo. E nós precisamos cantar mais vezes, para que o Espírito Santo venha e do jeito... Deixa eu contar um segredo. Agora não mais, porque o Douglas já é mais da família. Mas logo nos começos com o Douglas lá em casa, meu Deus do céu, se deixasse uma cueca fora lá no chão do banheiro, Jesus, fazia um tendel, vamos limpar, porque o Douglas está vindo. Era assim, Douglas, verdade. Estou nos entregando. Porque ele era visita. É? Não é assim na tua casa também? Claro que é. Né, Aline? Leandro do céu, o bispo está vindo aqui, Leandro. Como é que está aquele banheiro? Aí deixa eu ver a sala, meu Deus do céu. Mas e daí se ele mora lá em casa, se o bispo mora na sua casa, tu ia se importar? Não. Por quê? Porque ele era da casa. E se tivesse alguma coisa desarrumada, ele ia fazer o quê? Colocar no lugar. E aí sabe o que está acontecendo? Estamos tratando o Espírito Santo como visita. Queremos arrumar a casa para ele, mas se a casa dele, ele vai arrumar. Pare de tratar o Espírito Santo como uma visita, querido. Ele não quer ser uma visita, ele quer ser um morador, ele quer dominar a tua vida. Ele quer dominar a tua alma, a tua carne. Ele quer dominar. Ele consegue fazer isso. Vamos lá. Está só começando. E eu anotei mais um pedacinho ali que santidade é sinônimo de ausência de pecado. Grave isso. Santidade é ausência de pecado. Você confessa o teu pecado para o Senhor. E Ele mesmo vai se encarregar de tirar esse pecado da tua vida. Ele mesmo vai se encarregar de limpar esse pecado da tua vida. As pessoas que são pais, os irmãos aí que são pai, quando teu filho errou, quando teu filho tirou uma nota baixa, o que tu fez? Seu burro, seu idiota, pegou uma cinta e deu-lhe pau nele? Não, né? Vontade dá, né, Rose? Não, claro que não, nem vontade dá, capaz. A gente abraça e diz: ô filho, vamos lá, vamos. O que houve? Às vezes nem é que não sabe, mas enche tanta cabeça de jogo, de celular, que não sobra espaço para outra coisa. Daí não dorme direito. Daí, o que acontece? A matéria não tem espaço para a matéria entrar. Eu trabalhei uma época vendendo colchão. E eu aprendi que se a gente não tem uma noite boa de sono, quando a gente dorme e atinge o 5º estágio do sono, que é aquele sono profundo, o nosso cérebro, ele deleta as coisas que não são importantes para a nossa vida e ele vai armazenar aquilo que é importante. O que é importante? Aquelas coisas que impactaram a nossa vida. Isso o nosso cérebro guarda. Mas se não dorme, não tem como fazer esse processo. Se dorme pouco, não tem como fazer esse processo. E muitas vezes tem acontecido isso com os nossos filhos. Mas mesmo assim a gente abraça eles: olha, quem sabe se tu diminuir um pouco o jogo, estuda um pouco mais, lê um pouco mais, tu melhora. O pai vai te dar umas contas, a mãe vai te dar umas contas, a mana vai te dar umas contas para te fazer. Faz aí. Não é assim? E por que nós tratamos muitas vezes com o Espírito Santo com medo?
Nem vou falar nada. Ai, dá vontade de largar tudo. Estou cansado. Muito obrigado por essa cadeira, que nem é para mim, né? Eu estou cansado. Vou desanimar. Vou parar de ir na igreja. Vou diminuir o ritmo. Já ouviram isso? Vou diminuir o ritmo. Mas que ritmo? Mas que ritmo que tá? Se uma tartaruga botar no teu lado, ela te passa. Sabe por quê? Quantos dias demora para vir na igreja? 7 dias. Sim, vem num domingo, vem só no outro. 15 em 15 dias. 30 dias só na ceia. Daí, claro que vai esquecer de usar armadura mesmo. Aí não vai lembrar que existe armadura. Porque das armas que vai na armadura é o quê? O cinto da justiça, da verdade. O primeiro. E quando nós viemos o culto, a gente ouve o quê? Verdade. A Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. Falamos da coraça da justiça, né? Vamos lá. Ligeirinho. Aí, olha só, Efésios 6,15 diz assim: calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Evangelho de quê? Da paz. Será que nós temos visto o evangelho de paz aí? Será que o evangelho que tem sido pregado hoje não é o evangelho de guerra? Irmão contra irmão. Quantos X9 tem na internet? Você sabe o que é X9? X9 é aquele que entrega o outro. Quantos tem na internet hoje pastor entregando pastor? E ainda diz que é em nome do evangelho. Que evangelho é esse que entrega o outro pastor? Ah, mas a Bíblia diz que não é para nós entregar nem o irmão, quanto mais o líder. Sabe o que é para fazer? É chegar nele com mais uma pessoa e convencer ele do pecado. Aí ele não quis saber. Vai conversar, aí traz para a igreja, mas a igreja local, não a igreja mundial do poder de Deus. Não para a igreja. Sabe, gente? É para a igreja local, não é, pastor? Não é para a igreja, para o mundo inteiro saber, sabe por quê? Porque nós somos irmãos, sujeitos a falhas. Será que vamos ter misericórdia quando for a nossa vez de cair? Porque um dia nós podemos cair. Ah, não, pastor, o que está falando? Mas eu sou de carne e osso como vocês são. Eu posso errar. A Bíblia mesmo diz, cuidado daquele que está de pé, cuida para que não caia. Eu não sou Superman, nem o Super Bíblia, né, bispo? Só o bispo que é o Super Bíblia. Eu não sou. E não sou super crente também. Eu sou de carne e osso, como vocês são. Claro, mas ele diz, cuidado, cuida. Nós temos que prestar atenção em todas as palavras que Jesus diz. Ele, cuidado. O que a Bíblia diz é cuidado. Aquele que está de pé para que não caia. Ele não está dizendo, ó, cuidado que tu vai cair, tá, Leandro? Eu sei que tu vai cair. Não, ele está dizendo, cuidado, cuida, Leandro. Por quê? Porque tu está de pé hoje, cuida para não cair. Cuida, tá, Douglas? Tu está de pé hoje, mas tu pode cair. Cuida. Fica atento. Vigia. Então, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. O calçado dos soldados são fortes e apropriados. Sabia disso? Vai de meia para a guerra para te ver. Será que dá, Leandro? Irmã, será que dá para ir de meia? Com esse teu tênisinho aí, será que dá para ir para a guerra? Não, né? Tem que ir de coturno. Um biqueiro de ferro ainda se pegar e tiver que dar bicudo e não rasga.
Acho que soldado vai fazer carinho no inimigo. Claro que não. Ele vai lá para libertar o povo, então tem que massacrar o inimigo. Mas tem uns irmãos que estão indo com papete. Não existe mais papete, né, pastor Jorge? Então, pantufa da Mini, de bolinha amarelinha, coisa mais frufruzinha, engraçadinha. E Deus o livre alguém falar dessa tal de pantufa. Deus o livre falar desse evangelho dele, que não tem nada de verdade. Um evangelho que chama atenção só. Não calce esse sapato. Calce o evangelho da paz, querido. O evangelho da paz é Jesus Cristo. Ele diz: eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. Sabe como é que nós vamos ter paz com o mundo? Quando nós falarmos o que eles querem ouvir. Aí nós vamos ter paz com todo mundo. Mas Paulo disse: se possível, tenha paz com todos. Se possível. Mas se não for, fica tranquilo. Permaneça na verdade.